Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Eduarda, monitora de farmacologia de vocês. E na aula de hoje, eu vou tentar focar um pouquinho mais em caso clínico, tá? Os slides estão bem completos, se vocês quiserem usar eles como forma de resumo. Eu foquei bem no slide da professora, mas tentei deixar as informações mais juntinhas para ficar um pouco mais fácil de estudar. Mas, como eu disse, eles estão muito completos, eu não quero ficar lendo para vocês porque eu acho que não é muito didático, então eu vou passar um pouco mais rápido, focar um pouco mais nos medicamentos nos casos clínicos e depois vocês voltam nos slides, dão uma estudada melhor, enfim, podem usar eles para alguma para decorar o conteúdo ou aprofundar um pouco mais, mas eu vou tentar ser um pouco mais rápida para não atrapalhar vocês também. Bom, vamos começar falando um pouco da fisiologia do estômago, né? A gente tem diversas células que vão atuar de maneiras diferentes no nosso estômago, começando pelas parietais, que vão ser as principais secretoras do HCl, né? As principais que vão secretar o pepsinogênio, que depois de ser ativado pelo HCl, ele vai fazer a digestão das proteínas. As células da mucosa, que vão produzir o muco, que vai proteger a nossa mucosa gástrica. As células G, responsáveis pela secreção da gastrina, que vai estimular um pouco mais essa secreção ácida. E as células ECL, né, que vão liberar a histamina, que em resposta à gastrina e que vai liberar essa histamina em resposta à gastrina e acetilcolina. E o que essa histamina faz? Ela vai estimular os receptores H2 das células parietais e aumentar a secreção de HCl. Então a sequência a gente tem o estímulo ali da acetilcolina e da gastrina, então vai acontecer essa liberação da histamina, que vai ativar os receptores H2 e vai liberar ainda mais a secreção ali de HCl. É importante ter uma noção dessas células, de onde elas ficam, mas para depois vocês entenderem também onde vai atuar cada medicamento, né? Porque eles têm uma atuação específica nesses receptores, nessas células, e a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Bom, agora falando um pouquinho da regulação da nossa secreção gástrica, né? Para o mecanismo de secreção acontecer, a gente tem o estímulo da acetilcolina, da gastrina e da histamina, que eu falei agora para vocês. E a liberação do HCl é basicamente feita pelas células parietais, que vão transferir esses íons do nosso plasma sanguíneo até o lúmen gástrico, né? Até a luz ali do nosso estômago. E como que ocorre esse transporte, né? Ele ocorre por meio de três mecanismos: pela bomba de prótons, a bomba antiporte e a simporte. A bomba de prótons, ela é o principal alvo dos inibidores das bombas de prótons, né? O nome já diz, que são os DOIs, omeprazol, pantoprazol. Ela vai gastar o ATP para trocar o H+, que vai sair para o lúmen, né? Ela está representada ali pela letra B, se vocês forem olhar na imagem. Enquanto isso, ela faz o potássio entrar na célula. E esse H+, é o principal, vai compor ele principalmente o ácido clorídrico. Já a antiporte, ela é representada pela letra A, e ela tá ali do lado mais, do lado do plasma ali, na célula parietal, aquela bolinha rosa. E ela é basicamente responsável por transferir esse Cl, né, esse cloro, para dentro da célula, enquanto ela coloca o bicarbonato para dentro do plasma. Já a bomba sem porte, ela vai ajudar a liberar o cloro pelos canais, enquanto o potássio também vai voltar. Então, teoricamente, o potássio ele entra, ele, ele sai junto com o cloro, desculpa. Então, ele vai ali na imagem sair junto com o cloro. Por isso que é uma bomba de sem porte, né? Ela transporta as duas substâncias para fora. Ela precisa que as duas substâncias estejam juntas para que ela consiga transportar, né? Então, ao mesmo tempo que ele vai para fora junto com o cloro, ele também volta para ser liberado o H+. Por isso que cria uma situação mais homogênea a favor da liberação do HCl. Por isso também que uma é a simporte, já que ela libera os dois juntos, e a outra é a antiporte. Enquanto ela libera um, ela tá trazendo o outro para dentro. Então é basicamente isso. É assim também que os íons ficam um pouco mais equilibrados ali na própria célula. Para regulação negativa, a gente vai ter as prostaglandinas, né, que são principalmente inibitoras ali dessa secreção de HCl, elas são liberadas pelas COX e vão estimular a produção desse muco do bicarbonato que vai proteger ali a mucosa gástrica. Já a somatostatina é liberada pela célula delta e ela vai inibir aqueles
estímulos que eu comentei anteriormente para vocês, a gastrina, a histamina, e vai inibir diretamente as células parietais. Bom, um pouquinho para frente agora a gente vai falar da camada protetora e dos fatores de risco. E aí vem a pergunta: se o estômago produz ácido com pH entre 1 e 2, como ele não se autodigere, né? Bom, a gente tem a barreira mucosa do nosso estômago, que é basicamente ali uma secreção de muco que vai formar uma camada que protege a mucosa contra essas agressões químicas e mecânicas. Além dessa camada, a gente também tem a secreção do bicarbonato que vai neutralizar esse meio ácido ali, esse líquido gástrico que vai que tem esse potencial de agredir a mucosa, né? Então são dois meios de proteção, o muco e o bicarbonato. E esses dois vão ajudar a manter a superfície da célula neutra. Então a superfície ela não é gástrica. O que é gástrico é o ácido mesmo que é usado para digerir. Bom, falamos da barreira mucosa, agora a gente vai falar um pouquinho dos fatores de risco e dos fatores de proteção. Eu vou citar rapidamente, porque a gente vai falar melhor deles no próximo slide. Mas, como os fatores agressivos, acho que é importante vocês lembrarem da H. pylori e do Aedes e do cigarro, acho que são os principais ali. E para os fatores defensivos, esses que eu falei anteriormente, né? O muco, o bicarbonato, o fluxo sanguíneo e as prostaglandinas, né? Que são aquelas liberadas principalmente pela COX. Bom, e se houver um desequilíbrio, o que acontece? Com desequilíbrio, a gente tem uma grande possibilidade de causar a úlcera péptica, que é o quê? A lesão na mucosa gástrica por conta desses fatores agressivos e, às vezes, diminuição dos fatores protetores. Então, não basta só a gente ter. Quer dizer, às vezes basta, dependendo da agressão do fator, às vezes basta apenas um fator agressivo. Mas geralmente está associado a uma diminuição dos fatores protetores. Então, assim, o uso de AINES, por exemplo, vai diminuir muito essa proteção que é feita pelas prostaglandinas. Então, eu coloquei ali, o AINES vai inibir a COX, então vai diminuir essa produção de muco e bicarbonato. Além disso, esses fatores de risco, eles causam uma agressão à mucosa, que vai causar essa inflamação, erosão e a úlcera. E a H. pylori, ela vai também colaborar para aumentar essa inflamação crônica e aumentar a secreção gástrica, a secreção ácida, desculpa. Então, vai facilitar a formação dessa úlcera. E tudo isso ele pode gerar complicações como sangramento, perfuração e uma estenose pilórica. Então, acho que é importante vocês terem uma ideia ali desse mecanismo, de como a H. pylori pode piorar a situação da úlcera, quais são os principais fatores de risco, porque isso é uma coisa que a gente vai olhar muito quando a gente enxerga um caso clínico, por exemplo, quando a gente tem um paciente ali, tá com queixas que parecem que pode ser de úlcera ou de refluxo, e ele tem fatores de risco para aquilo. Aí a gente vai entender quanto que a gente investiga mais daquele paciente com base nos fatores de risco que ele tem. Agora falando um pouquinho da H. pylori, né? É uma bactéria gram-negativa, ela tá principalmente ali no antro do nosso estômago. Ela tem alguns mecanismos de ações, tá? Ao mesmo tempo que ela alcaliniza o meio local para proteger a própria bactéria do HCl, ela também causa essa inflamação e essa lesão da mucosa, que vai aumentar a secreção ácida. Então, ela ajuda vamos dizer que ela ajuda a tornar o processo de ulceração mais rápido, assim, ela facilita a formação da úlcera gástrica. E ela também pode levar a gastrite crônica, a metaplasia e o câncer gástrico. O tratamento, acho que é muito importante vocês terem em mente, porque eu acho que é uma coisa muito fácil de ser cobrada na prova. E é fácil de você memorizar também. Eu tentei colocar ali de uma maneira que ficasse um pouco mais didático para vocês entenderem. Então, assim, saber que a terapia é tríplice. Então, se tiver uma questão na prova, sempre procurar por uma terapia tríplice de 14 ou 7 dias, né? Depende ali dos sintomas e de como o paciente também vai reagir ao tratamento. Bom, o uso é basicamente com o IVP, que são os inibidores da bomba de prótons, ou seja, os OIs, omeprazol, pantoprazol, enfim. A claritromicina, que vai atuar na síntese proteica, né? Ela inibe a síntese proteica, se ligando à subunidade 50S do ribossomo. E a amoxicilina, ela vai inibir a síntese da parede celular bacteriana. Aí você pensa, nossa, mas por que dois antibióticos? Porque a H. pylori, ela tem uma taxa de mutação. Bom, não sei se é certamente a taxa de mutação, mas ela tem já uma resistência bem grande
contra os antibióticos. Por isso que é necessário fazer essa terapia dupla. Porque geralmente, dupla que eu falo é o antibiótico, né? Porque a terapia, ela é tripla com a junção ali do omeprazol. Mas é importante o uso desses dois tipos de antibióticos, porque é como se fosse assim, se a bactéria não for resistente a um, ela pode ser resistente ao outro. Então a gente entra com os dois, que é para não ter como ela se safar do tratamento, entendeu? Mais ou menos isso. Por isso que eu coloquei ali onde cada um atua, que é pra gente ter essa ideia assim mais ampla de que é uma bactéria que tem certa resistência já a esses antibióticos. E às vezes nem esses resolvem, mas assim, como foi isso que a professora focou no slide, que é o mais básico, assim, eu acho que é isso que ela pode cobrar. Então, gravar muito bem o omeprazol, né, inibidor da bomba de próton, claritromicina e amoxicilina. Acho que é uma questão fácil de ser acertada caso ela caia na prova, né? Agora, falando rapidamente do refluxo, é basicamente o retorno, né, desse conteúdo gástrico para o esôfago. Então, ele vai provocar sintomas e até mesmo lesões nessa mucosa esofágica. Da fisiopatologia, a gente tem como causas para esse refluxo a disfunção do esfíncter esofágico inferior, o aumento da pressão intraabdominal, então, assim, pacientes obesos ou pacientes grávidas, a hipomotilidade esofágica e o retardo no esvaziamento gástrico. E quais são os sintomas de refluxo? É a queimação, que o paciente vai falar para vocês, eructação, regurgitação do conteúdo, então sente aquele líquido voltar, assim, né? Náuseas, vômitos, alterações da voz, dificuldade para engolir e aquela tosse que piora quando o paciente se deita. Eu janto muito tarde, deito e começo a tossir. É um sintoma muito clássico do refluxo. E antes a gente vai falar da terapia farmacológica, é sempre importante a gente lembrar das medidas não farmacológicas que devem ser obrigatoriamente associadas às medidas farmacológicas. Então, evitar comer antes da hora de dormir, elevar a cabeceira da cama para não, para o paciente não acabar se afogando também com aquele retorno do conteúdo, evitar alimentos que dão esse gatilho, então café, álcool, chocolate, gordura, o chimarrão também. E a perda de peso, né? Que ela vai ajudar ali principalmente a diminuir essa pressão intra-abdominal, então pode melhorar esses sintomas do refluxo. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos fármacos, né? Eu tentei, gente, fazer de um jeito que ficasse um pouco mais didático. Então, como é que vai funcionar? Eu trouxe um caso clínico, a gente vai comentar sobre o caso clínico, depois eu mostro as opções de medicamentos que você poderia usar no paciente, a gente vai tentar debater qual seria melhor e por quê, tá? Então, vamos começar aqui. Bom, o nosso primeiro paciente é o seu José. Ele tem 55 anos, é vendedor ambulante. Ele tem uma queixa de queimação retroesternal, já tem 3 meses. Ele faz ali o uso do antiácido de farmácia, mas se ele tá 3 meses assim, aparentemente não tem muita, tipo assim, ajuda no momento, mas não passa para sempre aquele sintoma, né? Ele nega vômito, perda de peso, faz uso de AS há 1 ano, porque ele tem histórico de infarto em familiares, nega o uso de outros AINES e ele fuma cerca de um maço de cigarro por dia há 30 anos. Então ele tem uma história de tabagismo bem forte, né? Ele é um fator de risco bem significante. O que a gente pode tirar desse caso clínico? Primeiro, ali o que ele descreve, né, que é um sintoma de queimação, que melhora com o uso de antiácido, mas não passa completamente. Além disso, o AS, que ele vai atuar bloqueando ali a COX, então vai diminuir aquela proteção das prostaglandinas, vai aumentar a possibilidade de uma úlcera, vai ser um fator de risco. E o cigarro, que causa aquela inflamação crônica no local, que também é um fator de risco, né? Bom, para esse paciente, a gente vai considerar aqui que a hipótese diagnóstica dele é a doença do refluxo gastroesofágico. Mas, assim, sempre importante fazer a pesquisa do H. pylori, fazer a endoscopia para ver se não tem realmente uma úlcera. Aqui ele não relata nenhum sangramento, mas lembrar também que às vezes pode ter aquele sangramento mais escuro, que é o sangramento alto ali da úlcera, né? O sangramento que ele passa pelo sistema digestivo, então ele não é um sangue vivo, ele é um sangue mais escuro. São queixas que poderiam nos levar a pensar em uma úlcera, mas claro, aqui a gente está tentando falar mais da farmacologia e não tanto da conduta, né? Mas sempre pensar nessas possibilidades de sangramento, de realmente precisar de uma endoscopia ou não. E, bom, acho que é isso. Agora vamos falar um pouquinho dos medicamentos. Bom, para os redutores da secreção gástrica,
A gente tem três principais tipos. Os antiácidos, que são os que a gente compra ali na farmácia e resolve rapidinho o problema, você toma, e logo já melhora o sintoma. O que que é importante saber dos antiácidos? Eles são para um alívio rápido e passageiro. Eles não tratam o problema. Então você não vai tratar o paciente com antiácido. Ele é para ser usado assim, ai, tô ali, lá de vez em quando eu sinto aquela coisa ali, mas é bem de vez em quando, beleza. Tudo bem, vamos usar um antiácido, porque ele também tem um efeito rebote. Então, se você usa muito, vai cada vez piorando mais. Isso porque ele vai neutralizar esse HCl, né? E quando ele neutraliza, o estômago percebe que o meio não está ácido o suficiente, então ele vai produzir mais ácido ainda. Então cria uma, como se fosse uma retroalimentação ali, que vai acabar tendo esse efeito rebote. Então o antiácido ele não é usado para tratamento de nada, ele é mais para alívio sintomático rápido e passageiro. A principal diferença, acho que vocês podem gravar ali dos antiácidos é que o bicarbonato de sódio e o carbonato de cálcio, eles produzem a eructação, e enquanto o hidróxido de magnésio e alumínio, ele não causa essa eructação, e ele também ajuda a evitar a constipação e diarreia que os dois primeiros podem ter. Acho que essa é a principal diferença, mas não acredito que essa seja uma pergunta de prova. Acho que é mais para vocês terem uma noção, assim mesmo, do uso de cada um. Então é isso, gente. É para um alívio rápido, para aqueles sintomas ali mais chatos. Lembrar que eles causam uma alcalose, eles causam a distensão, eles podem dificultar a absorção de alguns remédios, podem dificultar a digestão também. E eles têm interações, principalmente ali com as tetraciclinas e as fluoroquinolonas. Eu acho que é isso ali dos antiácidos que vocês precisam saber. Bom, dos antagonistas receptores H2, o que a gente tem que saber? Eles vão bloquear aqueles receptores de histamina que eu conversei com vocês ali no segundo slide. Eles vão diminuir essa secreção de H+, entre 60% e 70%. Então, eles não são tão efetivos assim. Que aí a gente vai ter como principais exemplos a cimetidina, ranitidina, famotidina. O que a gente tem que saber deles? Eles têm muito efeito adverso. Eles não são tão usados. E além dos efeitos adversos, eles também inibem o citocromo P450. Então, eles podem aumentar a meia-vida de alguns fármacos, como varfarina e diazepam. Por isso, tem que ter muito cuidado quando se usa esse medicamento. Muito cuidado mesmo. Principalmente nos pacientes que são polifarmacos. É polifarmacos que fala, eu acho, né? Que fazem uso de muitos medicamentos. Cuidar muito com a interação medicamentosa, e eu acho que isso é uma questão até possível de aparecer na prova ali, dessa interação com o citocromo P450, então acho que é bom vocês terem isso em mente. Aí, né, os queridinhos, os inibidores da bomba de prótons, os amados por todos os velhinhos do Brasil, que você vai... Quando você chegar em clínica, vocês vão ver que todo mundo usa omeprazol. Não é o mais correto, né? Mas o uso é bem assim, a moda, enfim, todo mundo usa, todo mundo gosta e usa sem pausa. Mas agora acho que é importante a gente entender em que momento exatamente a gente usa os inibidores da bomba de prótons. Bom, eles vão atuar melhor na diminuição dessa secreção ácida em comparação com os antagonistas dos receptores H2. Então, eles vão diminuir entre 80% e 90%, mas é uma inibição irreversível dessa bomba de prótons. Eles meio que inutilizam a bomba de prótons. Ela vai ter que se regenerar para voltar à produção novamente. Como exemplo, acho que aqui não tem nem muita dificuldade, né? Os zóis que falam omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, enfim. Os principais usos são na úlcera péptica, no refluxo, prevenção com ARNs. Então, o paciente que vai usar ou já faz uso de ARNs há muito tempo e não pode parar, é ótimo para prevenir a formação de úlceras. E para os pacientes que são responsíveis a antagonistas H2. Mas no dia a dia, como eles são primeira linha, eles geralmente são os mais usados e essa não responsividade acaba não sendo muito levada em conta. Bom, características dos inibidores da bomba de prótons. Eles são profármacos, então eles são ativados em meio ácido, por isso também é importante a administração antes da refeição, entre 30 a 60 minutos antes da refeição. E eles têm uma duração de ação de 24 horas. Dos efeitos adversos, tem a diminuição da absorção de B12, magnésio e cálcio. Por isso também é importante o cuidado quando você prescreve esse tipo de medicamento para pacientes mais idosos ou mulheres pós-menopausa, que já têm aquele risco, né, de fraturas
anterior ao medicamento, então é bom sempre estar pedindo exames, verificando ali o magnésio, o cálcio e também tomar um pouco de cuidado de quanto tempo prescrever, se está fazendo o tratamento correto, não prescrever assim para todo mundo, em toda hora, em todo momento, né? Óbvio. Mas, enfim, saber que ele tem efeitos adversos, são efeitos adversos importantes. E além desses efeitos, né, ele tem diarreia, cefaleia, dor abdominal e também tem interações medicamentosas, principalmente ali aumentando a meia-vida da varfarina e do diazepam. E além disso, não é seguro para gestantes. Então, acho que consegui resumir um pouco de tudo ali dos inibidores da bomba de prótons. Agora a gente vai finalizar o nosso caso clínico. Bom, então, para o seu José, a gente vai considerar que ele tem uma hipótese diagnóstica ali da doença do refluxo gastroesofágico. E aí vamos raciocinar um pouquinho, né? O antiácido, o seu José já usa. Resolve? Não, porque ele está há 3 meses com esse sintoma e o sintoma não passa. Então, o antiácido ele não resolve o problema do seu José. Você não vai prescrever um antiácido para um paciente que tem um sintoma crônico. Ele não serve para isso. Os antagonistas H2, eles até seriam bons para os sintomas leves a moderados, mas é aquilo que eu disse, eles têm muitos efeitos colaterais. Por exemplo, vamos voltar ali um pouquinho. A tontura, a sonolência e a confusão mental já são um dos efeitos colaterais que você, por exemplo, não pode prescrever para alguém que vai trabalhar durante o dia. Alguém que trabalha dirigindo, alguém que trabalha operando máquinas, você não pode prescrever um remédio em que confusão mental seja um dos efeitos adversos. Além disso, a ginecomastia ali é bem gritante na questão dos homens, né? Você não vai escolher um remédio que tenha a possibilidade de dar uma ginecomastia no homem, porque eu acho que isso afeta bastante. Desculpa, gente, foi interrompida aqui sem querer. Mas basicamente isso, assim, ele não é a melhor escolha de medicamento. E aí, por último, a gente tem os IBPs, né, que são os inibidores das bombas de prótons, que são a primeira linha para a doença do refluxo gastroesofágico, especialmente nesses pacientes com sintomas crônicos. Então, é o que vai ser usado para o seu José, principalmente porque seu José, ele não é uma pessoa que vai poder parar o AS. Então, antes até mesmo dele ter o refluxo, o ideal seria fazer aquele tratamento para prevenir uma úlcera, talvez, no seu José. Então, o inibidor da bomba de próton é muito indicado nesse caso. Ele é, né, ali a primeira linha. E, além disso, o que mais a gente poderia fazer pelo seu José? Tentar conversar com ele sobre a questão do tabagismo, né? Que é um grande fator de risco ali para a úlcera. Tentar fornecer meios para que facilitem que ele cesse esse tabagismo, porque eu acho que ali dos fatores de risco que ele tem, é o único que a gente pode alterar, né? Já que o AS, por conta desse histórico de infarto, você não vai pedir para o paciente parar de tomar o AS porque vai dar problema no estômago e daqui a pouco o paciente tem um infarto, né? Mas o cigarro ele não tem nenhum benefício. Então, além de tudo que a gente já falou, a gente podia tentar conversar com o seu José para ver se ele não consegue cessar esse tabagismo dele. Bom, continuando aqui, né? Vamos falar um pouquinho dos protetores da mucosa gástrica. Eu coloquei aqui nos slides mais porque a professora realmente falou em aula. Inclusive, meus slides estão bem iguais os da professora, só estão um pouquinho mais juntos, tá? Eu tentei deixar o mesmo texto que ela usou para não ter nenhuma diferença de conteúdo, enfim. Mas, na realidade, esses não são muito usados, tá? Ali, os análogos das prostaglandinas, a professora bem colocou que eles têm venda proibida no Brasil, por causa do efeito abortivo, né? Os compostos de bismuto, se vocês forem pesquisar, não vendem na farmácia normal, só em farmácia de manipulação. Então, assim, não vejo muito como ela cobrar um caso clínico, porque eu mesma tive dificuldade de montar um caso clínico para esses remédios. Mas mesmo assim, coloquei aqui para vocês darem uma estudada, entender ali que eles têm diferentes mecanismos de ações, mas todos eles ajudam a proteger e prevenir a formação de úlceras gástricas, com efeitos adversos diferentes cada um. Mas assim, acho que isso é uma coisa que vocês podem dar uma olhadinha melhor depois. E não acho que seja muito relevante assim para a prova e também para a clínica de vocês. Então eu vou passar um pouquinho mais rápido. Bom, agora mais um caso clínico. A gente tem o Carlos, ele tem 50 anos, é um homem saudável, assintomático, ele só está realizando um check-up de rotina. Considerando a idade dele, o médico recomendou a realização da sua primeira colonoscopia para o rastreamento de câncer coloretal. Só que para que esse exame seja bem sucedido e permita essa visualização completa, o médico ele precisa ter
prescrever um preparo intestinal ali para o Carlos, para que ele consiga fazer essa visualização na hora do exame. E qual que é o medicamento que a gente vai indicar para o Carlos? Um laxante, um emoliente? Agora a gente vai ver um pouquinho. Bom, a gente tem 4 tipos de medicamento. Gente, essa parte não é difícil de entender. O nome, ele já é autoexplicativo. O primeiro ali, formadores de massa. O que eles vão fazer? Eles não são digeridos no nosso estômago. Então, eles vão reter a água desculpa, no estômago não, gente, no intestino. Eles vão reter a água no intestino formando uma massa volumosa e hidratada. Por isso, formadores de massa. Uma massa que vai aumentar essa motilidade intestinal e estimular o peristaltismo. Qual que é o porém? Eles têm início de ação demorado, eles demoram de 1 a 3 dias. Então, eles são contraindicados em pacientes com sintomas obstrutivos. Você não vai usar formadores de massa em pacientes com sintomas obstrutivos. Acho que isso é muito importante saber deles. Mas assim, o nome é autoexplicativo, não preciso ficar falando muito assim para vocês. Já os emolientes, eles vão facilitar a entrada de água no bolo fecal. Então, eles vão amolecer e lubrificar as fezes e facilitar a saída. E aí a gente tem ali o docozoato de sódio, cálcio e potássio, que vão emulsionar, eles funcionam como um detergente, né? E o óleo mineral e os supositórios que vão lubrificar, então fazer com que saia mais fácil. Eles são úteis principalmente para pacientes que não podem fazer esforços para evacuar, como, por exemplo, em pós-operatórios ou pacientes que têm hemorroidas dolorosas. É importante falar como eles têm, principalmente o óleo mineral ali, eles dificultam a absorção de vitaminas lipossolúveis. Acho que é um dos principais efeitos adversos que a professora citou ali nos slides dela. Já os osmóticos e estimulantes, os osmóticos vão ser a resposta para o nosso paciente Carlos. Por quê? Por que os osmóticos? Aí a gente pensa no nome, né? O que é o osmótico? Ele vai fazer com que entre uma grande quantidade de líquido. Por que a gente quer que o Carlos, coitado do Carlos, vai fazer ali um exame invasivo? Por que a gente quer que o abdômen dele esteja cheio de líquido? Porque esse líquido, na hora da evacuação, por ser uma grande quantidade, ele vai eliminar o conteúdo fecal e ele já vai limpar o intestino. Então, ele vai melhorar a visualização ali na hora do exame. Por isso que quando a gente tem um exame assim, o mais usado é o polietileno glicol, mais conhecido como aqueles PEGs, né? Que são usados para lavagem para preparar o intestino. Eles levam de 3 a 6 dias de ação, tá? E geralmente o paciente toma uns dias antes, vai tomando ali, e aí no dia do exame geralmente faz a... Nossa, me fugiu a palavra aqui. Faz. E para de comer. Esqueci agora. Nossa, me deu um branco. Mas enfim, ele para de comer e faz o uso do laxante para que limpe ali com vontade o intestino para facilitar a visualização na hora de fazer o exame. Além do polietileno glicol, a gente tem o sulfato de hidróxido de magnésio e lactorese, que eles vão também fazer o mesmo mecanismo, né? Mas a diferença é que eles podem provocar mais cólicas. Eles estimulam mais o peristaltismo. Bom, dos estimulantes, eles têm um efeito agudo, um efeito rápido, e eles são irritantes da mucosa. Então, eles vão vão causar essa irritação ali na mucosa intestinal, que vai provocar a secreção de água, aumentar a motilidade intestinal e o peristaltismo. São o bisacodil, aloe vera, sene, cáscara sagrada e picosulfato de sódio. Eles têm um efeito rápido e agudo. Acho que essa é a principal característica deles é esse efeito rápido, o que contrapõe os formadores de massa, né? Que tem esse efeito demorado ali de 1 a 3 dias. Agora falando um pouquinho dos antidiarreicos, gente. É importante saber ali que a diarreia é causada principalmente pelo aumento da motilidade desse trato gastrointestinal e ela geralmente vai acompanhada por um aumento das secreções e diminuição da absorção de líquido, o que leva a uma grande perda de eletrólitos e água, né, que pode levar ali à desidratação do paciente. Então, quando a gente quer combater a diarreia, a gente visa essa manutenção do equilíbrio hídrico e eletrolítico. Então, para o paciente não ter essa desidratação tão rápida que às vezes ocorre, né? Então, a gente tem 3 opções. Mas, assim, já vou dizendo que o mais falado pela professora ali,
que ela deu mais ênfase foi os agonistas opioides, desculpa, enquanto os outros dois, eles não têm tanta evidência científica, assim, da funcionalidade. Então, vamos começar ali pelos agonistas opioides. Eles vão diminuir esse peristaltismo intestinal, né? A gente tem como principal exemplo a loperamida, que ela não vai atravessar a barreira hematoencefálica, então ela não causa sonolência. Ajuda ali a diminuir essa eliminação das fezes e diminui também o tempo da doença. Então, ela melhora ali o prognóstico em pacientes que têm essa diarreia muito acelerada e, principalmente, não está interligado com nenhuma causa bacteriana. Acho que isso é o mais importante, gente. Porque esses medicamentos, os agonistas opioides, eles não podem ser usados em diarreias por infecções bacterianas invasivas. Então, quando o paciente chega com febre alta, sangue, pus nas fezes, tendo muita diarreia, o melhor a se fazer é a reidratação e não parar a diarreia, porque a diarreia é um mecanismo de expulsão desse micro-organismo. Então, quando a gente tem esses sintomas e a gente pausa a diarreia, a gente concentra o micro-organismo no nosso intestino, e não é isso que a gente quer, porque a gente pode fazer com que esse paciente às vezes desenvolva para uma sepse, e aí a taxa de mortalidade é muito maior. Então, assim, sempre cuidar nesses casos de diarreias infecciosas. Lembrar muito bem dos sintomas que lembram as infecções bacterianas. Febre, sangue ou pus nas fezes, completamente contraindicado a loperamida e o difenoxilato. Bom, acho que é mais ou menos isso que tem para saber deles, né? Que é mais para esse controle sintomático de diarreia não infecciosa. Já os adsorventes são carvão, silicato de alumínio, magnésio. Eles são biológicos, são seguros, né? Atuam causando essa adsorção, eles são adsorventes. Mas é isso, eles não têm muita evidência científica e eu não acredito que a professora vá cobrar eles na prova para vocês, mas é bom saber que existe essa possibilidade. Já os probióticos, eles geralmente não vão atuar muito para que a diarreia pare, né? Assim, como é que funciona? A gente tem uma microbiota do nosso intestino, que é natural e que é saudável. São os micro-organismos saudáveis do nosso intestino. Quando a gente faz uso de antibiótico, o antibiótico ele não é muito inteligente. Então ele não olha para a bactéria e pensa, nossa, essa bactéria aqui me ajuda muito. Quer dizer, ajuda muito o paciente. Então eu vou deixar ela quietinha ali, não vou mexer nela não. Essa bactéria aqui tá causando problema, eu vou matar só essa aqui. Não, não é isso que o antibiótico faz. Ele mata todo mundo, mata mesmo, mata geral. Então ele destrói aquela microbiota intestinal. Então depois do uso de antibiótico, o probiótico vem para restaurar aquela flora que pode ter sido eliminada ali com o uso do antibiótico, né? E essa flora saudável, ela vai ajudar a diminuir a bactéria porque ela vai competir com esses micro-organismos que estão causando aquela diarreia. Vai melhorar essa barreira intestinal e vai melhorar até a resposta imune. Mas assim, a professora não falou muito, eu só quis explicar porque eu acho importante saber que você não vai usar um probiótico se não tem nada muito associado ali com o uso de antibiótico ou não. Para parar a diarreia mesmo são os agonistas opioides. E você não vai usar ele em caso de diarreia infecciosa. Então, assim, você só usa os antidiarreicos em uma situação muito específica. Acho que é isso, gente. Acho que ficou bem explicado. Agora a gente vai mais pro final da aula aqui. Falta só mais uma classezinha. Então, para isso, eu trouxe dois casos clínicos bem diferentes para vocês. O primeiro caso clínico é do Miguel, né? Ele é um nosso paciente de 8 anos. A família do Miguel está querendo viajar para a Serra Gaúcha no próximo final de semana, né? Só que a mãe de Miguel, muito preocupada, liga lá para o pediatra, que estava jantando com a família, o pediatra ocupado, e a mãe de Miguel ali, por favor, doutor, estou preocupada. A gente quer viajar, mas meu filho, toda vez que entra no carro, ele vomita. Toda vez. Miguelzinho, coitado. Tem ali a famosa cinetose, né? Que é o enjoo de movimento. Sempre que vai viajar, ele sente náusea, palidez, sudorese e acaba vomitando. O que torna a viagem desconfortável, né? Então ela queria um medicamento que pudesse ser dado a ele antes da viagem para prevenir o aparecimento desses sintomas. Então, esse é o nosso primeiro caso clínico. Já o segundo caso clínico é da Mariana. Ela tem 26 anos, ela chegou no pronto-socorro com um quadro iniciado há aproximadamente um dia de náuseas intensas e vômitos de repetição.
Então ela não consegue parar de vomitar. Nas últimas 12 horas, ela vomitou em torno de 8 vezes. Teve 8 episódios de vômitos. E tá associada a uma diarreia aquosa, dor abdominal, mal-estar e tudo isso começou depois que ela consumiu o alimento em uma feira no dia anterior. Mas ela não tem febre, não tem sangue nas fezes e não tem nenhuma dor assim muito intensa. É mais aquela cólica chata ali e o vômito incessante. No exame físico a gente percebe uma desidratação, ela tá mais prostrada, a temperatura dela ali a gente percebe que não tem febre. E a hipótese diagnóstica é de uma gastroenterite aguda de provável etiologia viral, principalmente ali por conta da febre baixa, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora dos antieméticos, e aí a gente já vai pensando em qual remédio a gente vai dar para cada um. Primeiro, vamos começar com os antagonistas dos receptores H1 de histamina. Então, ali a gente tem como principal candidato, né, dessa classe o Dramin, que é muito conhecido. Além disso, lembrar que o nome dele é dimenidrato, né? O Dramin é o nome comercial, o nome farmacológico dele é o dimenidrato. Além dele, sinarizina, ciclizina, prometazina. O que eles fazem? Eles vão bloquear competitivamente receptores H1. Gente, eu não trouxe toda a fisiologia ali do vômito, porque eu acho que é muita coisa para uma aula de revisão, mas assim, se vocês ficarem muito confusos em onde estão cada receptor e se vocês acham que é importante, vão atrás, deem uma estudada nisso. Mas eu tentei deixar um pouco mais focado no caso clínico, tá? Bom, mas ali dos receptores de H1 histamina, né? Eles vão ser. Só um minutinho. Desculpa, gente, foi interrompido novamente. Bom, eles vão bloquear os receptores H1, né? Então eles vão ajudar muito nesses enjoos ali, náusea pela cinetose. Só que eles também têm uma ação sedativa. Então eles acabam causando aquela sonolência. Aí a gente já vai pensando, será que esse medicamento seria bom para o Miguel ali, nosso paciente de 8 anos? O dimenidrato, ele tem duas composições. Ele tem o Dramin normal, né, o dimenidrato isolado, e o Dramin B6. O B6 ele vai atuar em vias diferentes ali do sistema nervoso e vai reforçar o efeito do dimenidrato. Então ele é melhor para minimizar essa náusea e vômito. Pra, isso, para minimizar a náusea e vômito, mas ele também minimiza a sedação e o desconforto que o Dramin traz. Então, para quem não quer ter muita sonolência, às vezes o Dramin B6 é um mais adequado ali nessa questão, né? Bom, agora vamos para a segunda classe, né, que são os antagonistas dos receptores muscarínicos. Eles vão agir principalmente ali na musculatura lisa, impedindo a contração e impedindo a dor e o desconforto gástrico. A gente tem como principal medicamento a escopolamina, e é muito usada na profilaxia e tratamento da cinetose. Pode causar boca seca, visão embaçada, mas tem menor efeito sedativo. Então, assim, eu tô enjoada, mas eu não posso de jeito nenhum dormir. Por exemplo, estou num cruzeiro, tendo cinetose, mas por que eu vou tomar um remédio que vai me dar sono? Sendo que eu tô aqui num cruzeiro, paguei horrores nessa viagem, quero ver tudo, não quero ficar sonolenta, não posso dormir. Pronto, escopolamina talvez seja o mais ideal para você que não quer dormir. Agora, tô indo para Rio Grande, lá no fim do mundo, andar de ônibus, não tem nada para ver, a estrada é só mato. E assim, seria ótimo se eu dormisse. E eu também enjoo muito andando de ônibus, porque o ônibus fica pulando. Tudo bem, pra mim talvez seja a opção mais, né, indicada para você. Então, assim, acho que essa é a principal diferença entre os dois ali. Um vai causar sonolência, já a escopolamina não vai causar tanta sonolência, mas tem aqueles outros efeitos adversos. E quando você passa um medicamento desse para um paciente, é importante falar os efeitos adversos. Uma vez eu fui no pronto-socorro, né? Tava tendo problemas gastrointestinais, né? E tava com muita ânsia de vômito, muito. Aí o médico me passou um remédio na veia. Quando começou a cair aquele medicamento, a minha visão começou a embaçar. Eu não sabia se eu tava desmaiando, eu não sabia se eu tava morrendo, eu não sabia se eu tava passando mal. Aí eu falei, moça, eu não tô bem. Eu não consigo enxergar um palmo de distância. O meu celular tava completamente embaçado. E aí depois de eu quase entrar em surto, ela vira e fala, não, capaz, não se preocupe, é efeito do medicamento. Então, assim, gente, é importante saber o efeito adverso. É importante explicar para o paciente o efeito adverso na hora que você vai prescrever um medicamento. E é importante, principalmente, para saber qual você vai dar para cada paciente.
Então, acho que dos efeitos adversos, além daqueles que interferem realmente na metabolização de outros medicamentos, esses são bem importantes ali do Dramin e da escopolamina. Continuando aqui para a aula não ficar gigante, né? Apesar de já ter dado 40 minutos, peço desculpa para vocês. Tô tentando ser o mais rápida possível. A gente tem os antagonistas receptores de 5-HT3 serotonina, que é ondansetrona, ganisetrona, dolazetrona, desculpa, todos têm o mesmo final, né? É fácil de gravar. O que eles vão fazer? Eles bloqueiam os receptores no centro do vômito, na zona principal ali de gatilho. Então, eles são muito potentes. Eles são usados principalmente ali em pós-operatório e também a quimioterapia. Eles são bem eficientes ali na parada do vômito. Só que eles são pouco efetivos no controle da cinetose. Então, não é um medicamento que a gente vai dar para o Miguel, por exemplo. A gente vai dar para um paciente que está ali em quimioterapia ou para um paciente que não consegue segurar o vômito. Por quê? Porque uma das características mais legais da ondansetrona, que eu adoro isso, gente, adoro medicamento sublingual. Adoro comprimido mastigável, eu acho incrível. E a ondansetrona, ela tem essa formulação. Ela tem um comprimido mastigável ali, e também tem esse filme óleo disponível, então você põe na boca, você não precisa engolir o medicamento, ele dissolve e ele é absorvido pela mucosa. Então ele tem uma ação mais rápida e se o paciente não consegue de jeito nenhum, nada para no estômago dele, por que você vai dar um antiemético que ele tem que engolir? Ele não vai conseguir engolir, ele vai vomitar o remédio, ele não vai fazer efeito. Então, se você não vai fazer intravenoso, você tem que dar um remédio que haja mais rápido, que ele não precisa engolir. Por isso que o ondansetrona é tão bom e tão usado hoje em dia. Bom, acho que deu para explicar bem ali o efeito dele, porque que ele é tão legal, adoro ele, inclusive. Vamos para a quarta opção, que são os antagonistas ali de dopamina, que é aí fenotiazinas, metoclopramida, domperidona. Eles têm essa ação antidopaminérgica, eles bloqueiam os receptores de dopamina na zona de gatilho ali do vômito. Então, eles são usados para náusea, vômitos e são associados ao os vômitos associados ao câncer. No caso, não ao câncer em si, né? A quimioterapia mesmo. Então, tem esse efeito antiemético, eles aumentam a motilidade do trato gastrointestinal. Por que é importante saber disso? Porque um paciente que tá com ânsia de vômito e tá com diarreia, você não vai usar metoclopramida nem domperidona. Porque quando você usar, ele vai aumentar a motilidade e ele vai aumentar a diarreia. Então, não é um medicamento que você usa em pacientes que estão com diarreia. Ah, o paciente está vomitando, com diarreia, tá demais. Você vai lá, dá uma ondansetrona. Ah, o paciente só tem ânsia de vômito, não tem diarreia. Tudo bem, é uma opção. Mas tem que cuidar muito com esse efeito colateral, tá? E ali, ele não atravessa. Desculpa. A metoclopramina atravessa a barreira hematoencefálica. Já a domperidona, ela não atravessa. Então, a metoclopramina, ela tem. Ela causa esses distúrbios do movimento e cansaço. Então, também não é um remédio muito bom para quem vai trabalhar, né? Que pode causar essa sonolência. Já a domperidona, ela não vai atravessar a barreira hematoencefálica. Então, ela pode ser usada ali no paciente que tá com essas náuseas e vômitos, mas precisa, por exemplo, trabalhar com máquina ou dirigindo. Enfim. Bom, vamos ali agora para o último slide, graças a Deus. Ah, tratando então nossos pacientes de anteriormente, né? O primeiro caso, enjoo de cinetose em criança. Bom, para profilaxia, né, dessa cinetose, o que a gente tem? A gente tem duas opções. A gente tem a escopolamina ou o dimenidrato. Como que a gente vai escolher entre um e outro? O Dramin, ele vai causar sonolência. Então, se a sonolência não for um problema para os pais, o que geralmente é bom que a criança durma a viagem toda, o Dramin, ele é uma boa opção. Já a escopolamina, ela é indicada justamente quando a gente não quer esse efeito sedativo tão importante, mas lembrar dos outros efeitos que são a boca seca e a visão embaçada. Então a gente teria esses dois medicamentos para ali para a mãe do Miguel, né? Aí a gente fala, mãe do Miguel, você quer que seu filho durma a viagem inteira? Não incomode mais o querido ali do Miguel? Ah, e eu gostaria que ele dormisse. Bom, então dá um Dramin pra esse menino, porque aí já vai resolver tudo de uma vez. Ele vai dormir a viagem inteira, não vai passar mal, vai chegar no lugar, vai ficar felizíssimo, porque a viagem durou 10 minutos na cabeça dele, e ele não tá vomitando as tripas pra fora. Então, o Dramin é uma boa opção nesse caso, né? Ali do nosso segundo caso clínico, a emes intensa por gastroenterite viral. Bom, o que é importante saber?
que é uma gastroenterite viral. Então, a gente não tem uma paciente, por exemplo, com febre, com muco, com sangue nas fezes. Daí a gente pode pensar ali, por exemplo, desculpa, além, né, do uso da, dos antieméticos, a gente poderia pensar, talvez, em passar um antidiarreico para essa paciente. Se essa diarreia também é muito importante, né? Mas como aqui a gente está vendo mais os antieméticos, qual que seria a conduta para essa paciente? Bom, tô vomitando muito, não consigo parar de vomitar, não consigo engolir nada. O que, que eu falei para vocês? Ondazetrona, muito boa. Se você não vai conseguir, principalmente o acesso venoso periférico, né? Porque o certo seria interna a paciente, faz a reposição volêmica, dá um sorinho ali para ela não desidratar, monitora os sinais vitais, porque ela pode ter uma baixa no estado geral, ela pode até desmaiar, né? Então é bom, é importante essa conduta meu Deus, conduta inicial. Desculpa, gente. Tô tentando falar muito rápido, tô me embolando. Então, ali, a mais indicada para ela seria a ondazetrona, né? Por causa desses vômitos incessantes, que vão impedir ela de tomar até uma água para tomar o medicamento. E acho que eu coloquei ali mais umas informações sobre a ondazetrona, mas também a gente já falou disso. Bom, gente, eu acho que é isso. Peço desculpas pela aula gigante, mas é que realmente tinha muita coisa para falar. Eu tentei deixar um pouco mais dinâmico para ser legal para vocês. E peço desculpas se eu cometi algum erro no meio do caminho e também peço desculpas por ter sido interrompida. Teve umas duas pausas ali no meio do caminho. Mas enfim, qualquer dúvida, entre em contato. Não é um conteúdo difícil, tá? É muita coisa? É. Mas é tudo muito didático. Eu tentei deixar de uma maneira com que fosse fácil de vocês olharem na prova e pensar: não, esse aqui é a melhor opção. Então, acho que é isso, gente. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem ali, eu respondo vocês, tiro as dúvidas. E é isso, bom estudo para vocês e boa prova.